Olá, boa tarde. Hoje o nosso bate-papo no Resenha é sobre o desenvolvimento do turismo do Maranhão. E aqui eu recebo no estúdio o advogado, chanceler parlamentar do Ministério do Turismo, Luiz Vanucci. Luiz, boa tarde. Prazer recebê-lo aqui no Resenha, tudo bem? Boa tarde, Tevaldo. Boa tarde, ouvintes. É um prazer imenso poder participar deste quadro tão interessante que é o Resenha. Luiz, se fala muito no estado dessa potencialidade turística que o Maranhão possui. De norte a sul, leste a oeste, você tem destinos, né, os mais deslumbrantes no estado. O que de fato falta para ter uma política efetiva de turismo no Maranhão, que chama de fato o Maranhão como destino, como roteiro, né, dessa pauta brasileira, nordestina, enfim. O que falta para a gente ingressar de uma vez por todas nesse destino que atrai milhares de pessoas do mundo inteiro? O que falta, primeiramente, é realmente uma sensibilização das autoridades constituídas de que o turismo pode sim trazer um desenvolvimento econômico real para o nosso estado do Maranhão. Temos que ter políticas voltadas para a divulgação dos nossos destinos, para a estruturação dos nossos destinos, e para isso nós dispomos no Ministério do Turismo de vários programas que podem sim ser procurados através dos editais que são abertos anualmente, para que possa servir de apoio e suporte para o governo do estado e para as nossas cidades turísticas do Maranhão despontarem, né? Temos muitos potenciais, muitos atrativos turísticos, porém não estão sendo explorados de forma adequada, que possa trazer esse fluxo turístico tão esperado. Tem uma, não vou chamar de tradição, mas tem uma trajetória do turismo maranhense, e aí seja ela, né, a política praticada pela Secretaria Estadual de Turismo, no governo estadual, ou seja ela para a Prefeitura de São Luís, ou em algum dos polos, né, existentes turísticos do estado, que é a participação em alguns eventos nacionais. Uhum. Ou então aquilo muito perto, né, que você tem das grandes festas, no caso do São João do Maranhão. Como é que eu posso imaginar, pensar um turismo no estado seja um turismo pro ano inteiro, com um calendário que atenda, né, as diversas possibilidades, né, que o estado tem, tanto no interior, né, quanto na capital, ou quanto em Barreirinhas, no Lençóis Maranhenses, quer dizer, que não seja algo sazonal, que de fato tenha, né, essa diversidade toda que o estado possui, né, seja ela ambiental, seja ela cultural, mas que de fato tenha um fluxo turístico no estado que acrescente nessa economia, que possa de fato ter uma indústria turística, né, poderosa, desenvolvida no Maranhão. Exatamente. Existem também programas voltados para o estudo do impacto do turismo. Nós podemos fazer vários tipos de estudos direcionando os tipos de turismo. Nós temos o turismo cultural, temos o turismo de sol e praia, temos o turismo de aventura e temos o turismo de negócios, né? Que é um turismo também muito explorado, que pode dar muito certo ali na região sul do Maranhão, mais especificamente Imperatriz, Balsas, pela grande produtividade que tem aquela região. O primeiro passo que eu acho que deveríamos explorar são as nossas potencialidades culturais. Nós temos uma multiculturalidade enraizada no nosso povo que não está sendo explorada de maneira correta. Tínhamos que potencializar na época do São João, para que ele tivesse uma vida útil mais longa. Então, perpassando o São João, o período, né, da festa, se transformando numa atração turística para aqueles que aqui viessem nos visitar. Poderíamos criar espaços específicos para isso, para bem receber o turista, com a apresentação das nossas culturas, né, do nosso bumbo, manifestações, das nossas manifestações culturais, agregando também os festivais gastronômicos, que deram muito certo também no Peru, que hoje é sucesso internacional. Hoje no mundo o Peru é como referência do seu festival de gastronomia. Então, nós temos uma gastronomia riquíssima. Eu ouso falar que a gastronomia do Maranhão é a melhor do Nordeste, quiçá do Brasil, porque tivemos aqui influência não só dos escravos quanto dos portugueses, como de franceses e holandeses. Então é uma mistura que deu muito certo. Então temos que investir muito na qualificação, não só do destino, mas também dos operadores do turismo. Os operadores do turismo, daqueles que vivem do turismo, tanto os donos das redes hoteleiras, quanto aqueles que vivem de Uber, de táxi, todos esses vivem de uma cadeia gigantesca que é a indústria do turismo, uma indústria limpa, uma indústria de um retorno rápido e um retorno garantido. A exemplo de Portugal, que foi um país que investiu no turismo. Portugal é pequenininho, eu uso Portugal como país, mas é como se fosse o Maranhão, né? Pequenininho. Um país que estava amargando índices
alarmantes de decrescência mesmo da economia, começou a vislumbrar no turismo uma maneira de sair daquela crise. E hoje você vê o sucesso que é Portugal, também ali do lado da Espanha, e por que não podemos aqui também no Brasil e puxar para o nosso Maranhão? Eu creio que o Maranhão, a única forma da gente trazer um real desenvolvimento econômico para o nosso estado seria investindo no turismo. Porque o processo de industrialização ele é muito bom, porém nós somos, como todos sabemos aqui, eu como maranhense ouso falar, somos fim de linha. O nosso país, a nossa economia, ela é baseada todo no modal rodoviário. Então, quase que impossível a gente trazer uma fábrica, uma planta de montadora internacional de veículo para cá, sendo que nós vamos concorrer com Goiás e Brasília, que fica no centro de distribuição do Brasil. Fora ali, São Paulo. Então, qual seria a outra forma de explorarmos a economia para crescer no Maranhão? Seria através do turismo. O que nos falta? O que não fazemos? A gente tem um potencial, você tem o atrativo cultural que é forte. Você tem um atrativo ambiental natural que é forte. Você tem das possibilidades que é o turismo, né, de sol e praia. A gente vai concorrer com as praias nordestinas aí, mas assim, também tem outra possibilidade. O que nos falta então, falando especificamente de São Luís? Por que a gente não chega nesse lugar? Estamos tão distantes de outros centros, inclusive o centro do Nordeste? Eu costumo mais levar para o lado da solução, para não parecer que a gente fica sempre batendo e apontando o que não dá certo, né? O culpado. Atrás de um culpado, não é isso? Exatamente. Não existe um culpado, existem culpados. O que falta, especificamente aqui para São Luís, o que falta é o interesse político mesmo. O interesse de investir em políticas públicas de turismo. Investir na indústria turismo. Nós temos uma capital tombada pela Unesco como patrimônio histórico e arquitetônico. Nós temos o maior acervo de prédios tombados da América Latina. Isso, se brincar, nem os ludovicenses sabem disso, porque não temos divulgação. Tenho muitos amigos de Brasília lá de baixo que não conhecem os lençóis, nunca ouviram falar nos lençóis maranhenses. Das maravilhas que nós temos aqui dos lençóis maranhenses. Então, São Luís, teríamos como explorar um turismo de qualidade, é um turismo rico que a gente chama, o turismo que vem da Europa, o turismo que vem da América do Norte, que é o turismo cultural. As pessoas, quando procuram um destino cultural, elas não querem conhecer as nossas praias. As praias são consequências, né? Porque se formos disputar nossas praias com Cancún, ou então até com o Nordeste aqui, Nordeste também, acho que a gente perde, né? Vamos ser sinceros. Do Ceará para baixo a gente perde, quer dizer assim, né? Exatamente. Então teríamos que qualificar o nosso turismo para um turismo cultural. Explorar a nossa história, explorar a nossa cultura e explorar a nossa gastronomia. E através desse ciclo formado e bem estudado e bem implementado, assim poderíamos impulsionar o turismo em São Luís. Luiz, aí antes de a gente tratar de mercados emissores, a gente vai tratar uma questão, por exemplo, sair de São Luís um pouquinho. Isso foi uma coisa que, assim, a gente é pessoas que não conhecem os lençóis. Assim, os lençóis é um dos atrativos, né, turísticos mais importantes do mundo. Né, um dos mais belos, sem dúvida alguma. Por que essa dificuldade? Assim? Por que a dificuldade de entender o potencial que os lençóis têm e aquele entorno que está ali, né, de cidades que, inclusive arranjos que estão, né, são alguns arranjos mesmo que se formaram em torno, né, daquele lugar. O que falta para a gente ter de fato os lençóis como sendo um grande, não maior, mas assim, um grande lugar, um grande espaço receptor de turismo, né? Olha, mundial. Mais uma vez a gente bate na falta do interesse político mesmo na área do turismo. Tem a Rota das Emoções que foi implementada há mais de 10 anos, que ela vem do Ceará, Piauí, Maranhão. O Ceará fez a sua translitorânea, o Piauí fez a sua translitorânea e parou no Maranhão. Então, temos que continuar a fazer a nossa parte para podermos fazer parte do circuito da Rota das Emoções. Enquanto não fizermos isso, esse é um primeiro passo para bombar os nossos lençóis maranhenses. Segundo passo, o projeto do aeroporto de Barreirinhas. Aqui é um projeto que está parado há muitos anos. Eu acho que desde quando eu entrei no Ministério do Turismo em 2011, esse projeto já estava lá, já tinha sido modificado umas 10 vezes. Entra a administração, sai a administração e ninguém consegue resolver. Porque os municípios, quando eles pleiteiam junto ao Ministério do Turismo alguma obra de infraestrutura turística, eles esquecem de ler o edital,
eles esquecem de estudar as regras, de como deve ser seguido, e quando bate o projeto na caixa, ele não consegue cumprir com as regras que foram pré-estabelecidas no edital. Então, os Lençóis Maranhenses, como Barreirinhas é conhecida como o Portal dos Lençóis Maranhenses, ela seria a primeira cidade a ser estruturada para que as demais fossem beneficiadas. Acontece que a gente não consegue sair de Barreirinhas, a gente não consegue terminar o projeto Barreirinhas. Então, temos que trabalhar. E aí tem dificuldade de sair da duna, então, assim? Tem dificuldade de sair da duna. Caminhar e sair da duna. Exatamente. Então, a gente teria que ter um projeto político, como eu falo, ultrapartidário, né? Esquecer as questões locais, municipais e governamentais e partir para um projeto único, né? Que atenda a todos os interesses de todo Exatamente. Mundo. Que todo mundo eu já ouvi uma vez uma pessoa me questionar, mas Luiz, se o aeroporto de Barreirinhas der certo, vai tirar o turismo de São Luís. Eu digo, cara, você vive do turismo, você me fala um absurdo desse. O turismo de Barreirinhas, dos Lençóis Maranhenses, ele é um turismo que pode ser explorado de uma forma totalmente diferente do turismo de São Luís. Aliás, pode beneficiar São Luís, porque se você faz uma divulgação do destino, que é aquele paraíso ecológico que é Barreirinhas, faz uma divulgação em toda a Europa, em toda a Ásia, em toda a China que é o maior emissor hoje de turistas do mundo, e o turista que gasta dinheiro. Se você fizer uma divulgação no exterior do destino Barreirinhas, você pode fazer muito bem o roteiro, você vende o pacote casado, faça o turismo de aventura com o turismo de cultura. É isso que eu ia te perguntar, assim, qual a dificuldade as pessoas têm de entender, porque você tem uma série de destinos no mundo, né, que você faz o religioso, você faz o cultural, né, você faz o de aventura com o religioso, você faz... E aqui parece que as coisas são concorrentes, né? Exatamente. Quando de fato não são concorrentes, quer dizer, não dá para ter, né? O que eu tenho em Barreirinhas eu não tenho em São Luís. Exatamente. O que eu tenho em São Luís eu não tenho em Lençóis, né? E as pessoas acabam tratando isso de maneira concorrente. Exatamente. Que nó é esse, Luiz? Tem que haver uma conscientização de um desenvolvimento regional. Quando tiver uma conscientização, uma política de desenvolvimento regional, onde, vamos supor, eu como ministro do turismo, sento com o governador do estado e o município de Barreirinhas, digo, olha, nós vamos investir aqui um projeto de estruturação turística de Barreirinhas. Através desse projeto, nós vamos desenvolver toda uma região, porque quando o turista chega em Barreirinhas, ele passa o primeiro dia lá, mas ele vai explorar as outras regiões. Sim. Da mesma forma, São Luís. Quer ver um exemplo de turismo religioso que você citou bem aqui? Temos São José de Ribamar. São José de Ribamar, temos um movimento religioso lá muito importante, que dá uma repercussão muito grande, porém, nós não temos o apoio de São Luís para fazer esse roteiro turístico do turismo religioso. Aí você vai bem aqui em Belém do Pará, nós temos o Círio de Nazaré, que é a maior fonte de recursos que entra no estado do ano, é o Círio de Nazaré, que é o turismo religioso. Eu acho que o turismo, porque da riqueza do turismo, que a gente tanto bate nessa tecla do desenvolvimento econômico, porque o turismo é uma cadeia gigantesca, que você pode mexer de qualquer lado que dá certo. Agora, no Maranhão, nós temos um grande erro. Trocar o turismo, ele é atividade fim, ele não é atividade meio. A cultura é atividade meio. A cultura ela pode ser usada como mola propulsora para desenvolvimento do turismo. Não o turismo ser usado como uma mola propulsora para a cultura. Então, houve um engano na administração quando extinguiu a Secretaria de Turismo, colocando ela como adjunta da Secretaria de Cultura. E foi uma crítica que eu sempre venho batendo, sempre venho falando isso, até mesmo quando eu ainda estava lá no Ministério do Turismo. Foi uma crítica que eu fiz muito velada sobre isso, que não é possível que você pegue e acople uma secretaria de uma importância tão grande como assessora, a outra. Né? Perfeito. Luiz, a gente vai para o intervalo do resenha. Tá? Eu converso agora com o Luiz Vanucci, do Ministério do Turismo. A gente vai para o intervalo do resenha e voltamos já. De volta ao programa Resenha. Aqui é no estúdio o assessor do Ministério do Turismo, Luiz Vanucci, discutindo sobre políticas de crescimento e desenvolvimento do turismo no Maranhão, né, e no país. Luiz, vamos voltar a gente tocava no primeiro bloco sobre o destino de Lençóis Maranhenses, Barreirinhas, Santo Amaro, enfim, aquele entorno lá. Vamos voltar lá. Que turista procura os Lençóis? Assim, o turista que procura Lençóis é o mesmo turista que eu posso trazer até São Luís, que eu posso levar até ali o centro-sul do estado, Carolina, enfim. Ou eu posso trabalhar isso com públicos, com expectativas de público completamente diferentes?
Você pode fazer das duas formas. É porque o turista, na realidade, quem direciona o turista são as agências, os emissores de turismo, né? O que poderia ser feito são as parcerias com as grandes empresas de turismo, a gente investindo na divulgação lá no exterior, e eles têm o interesse de vender os pacotes para ganhar o deles também, né? Então poderíamos associar o turismo dos Lençóis Maranhenses como um turismo eminentemente de sol e praia e de aventura, então são dois turismos ao mesmo tempo, e poderíamos colocar no roteiro com o turismo cultural, que é o de São Luís. Poderia fazer a porta de entrada São Luís, 2 dias de turismo cultural e gastronômico e 2 dias de turismo de aventura e sol e praia. Porque eu já estive várias vezes nos Lençóis Maranhenses e eu lhe afirmo aqui, você não aguenta ficar muitos dias porque é muito cansativo, é muito sol. Então, a maior bobagem de São Luís achar que pode perder o turista para os Lençóis Maranhenses. Eu acho que você pode somar com os turistas dos Lençóis Maranhenses. Se ao invés de disputarmos, nós fizermos uma casadinha mesmo. A casadinha do roteiro turístico. Você desce em São Luís, passa 2 dias em São Luís, o receptivo leva você com voo charter, poderia ter o voo charter direto de São Luís para os Lençóis, para Barreirinhas. Como tem um caso bem como prático. Também, assim, você poderia, aí, a discussão anterior que você falava do aeroporto em Barreirinhas, eu posso também chegar para Barreirinhas e sair para São Luís, né? Exatamente. Quer dizer, as coisas não são conflitantes, na verdade, né? Elas se complementam, né? Eu posso começar por aqui, sair por lá, e posso, né, começar por lá e ter o São Luís como a porta de saída. Né? Olha, você tem uma ideia do interesse tão grande do exterior nos nossos Lençóis Maranhenses. Certa vez eu estava no Ministério do Turismo, eu fui procurado pelo segundo secretário dos Emirados Árabes. Eles tinham interesse em investir em resorts, porque tem um projeto do Ministério do Turismo que está rolando lá no Congresso a respeito da legalização dos jogos, só que não dos jogos de azar por jogos. A gente queria a legalização, a liberação dos cassinos, mas com resorts integrados. Certo. Então, quando surgiu essa oportunidade, só para os Lençóis de Destino, Lençóis Maranhenses, nos procuraram o Hard Rock Café dos Estados Unidos e os Emirados Árabes. O pessoal lá de Dubai, aquele pessoal que quase não tem dinheiro, né? E uma das propostas que eles queriam dos Lençóis Maranhenses era a concessão do aeroporto e uma área relativamente grande para a geração imediata de 15 mil empregos diretos, para você ter uma ideia do potencial que isso pode gerar. Aí a gente já barra na dificuldade da burocracia. Não pode ceder o aeroporto porque o aeroporto é no município, o aeroporto prefere ficar abandonado do que ceder. Então a gente enfrenta muita dificuldade nessas barreiras políticas mesmo. A barreira política de disputas políticas, e você não vê mais para frente o desenvolvimento econômico de toda uma região. A gente tem no estado, assim, os maiores emissores de turismo para o Maranhão, o estado de São Paulo e aqui o vizinho, né, o estado do Pará. Tal. Como diversificar esse leque de emissores para o Maranhão? Sair desse trecho São Paulo, Pará, como é que a gente pode pensar, olhar para os mercados e trazer gente para o Maranhão? Eu acho que o primeiro passo... Antes de pensar internacionalmente vamos falar no turismo nacional, né? No turismo interno. Eu acho que o primeiro passo é investirmos em eventos para divulgação do turismo interno. Temos programas no Ministério do Turismo também, assim como o governo do estado, tenho certeza que ele deve ter algum estudo para divulgação. Começarmos a investir na divulgação do nosso destino fora de Brasília para baixo, porque a maioria dos turistas de outros estados do sul, principalmente na época do inverno, que eles procuram algum lugar quente para se divertir, para passar as férias com a sua família, eles não vêm para os Lençóis Maranhenses, não vêm para São Luís por falta de divulgação. Outro dia eu estava em Goiás, eu estava em Goiânia numa agenda de compromisso, e eu estava vendo uma propaganda de Fortaleza. Em pleno horário comercial, nas principais emissoras de televisão, passando, venha visitar Fortaleza, terra onde o sol é o ano inteiro. Então a gente tinha que ter mais esse olhar. Outra participação muito importante são as feiras de turismo. Nós temos a ABAV, nós temos a FIT, que são feiras nacionais, temos a Feira de São Paulo, que é a principal, e temos as feiras internacionais, na Espanha, na Alemanha, na França, na Argentina, que poderia ser investido mais essa divulgação do nosso destino nessas feiras, porque lá estão os principais emissores de turistas do mundo. Então, ainda estamos muito tímidos nessa parte. Por quê? Porque para começarmos a divulgar o destino com coragem, com altivez, nós temos que começar a cuidar mais das nossas cidades. Uma coisa que eu tenho certeza que você já notou, quando a gente sai do Maranhão, que a gente chega em qualquer outra cidade, do centro-oeste para baixo, você vai ver a diferença do cuidado
que os próprios cidadãos têm com a nossa cidade, né? Você vê, a exemplo, o Reviver teve uma reforma, uma época dessa, que nós fizemos uma parceria com o IFAM, foram milhões e milhões e milhões investidos ali para a reestruturação do Reviver. Um ano depois, tudo destruído, tudo destruído. Porque não houve uma política antes de conscientização do povo, de que temos que cuidar, que São Luís é nossa casa, temos que cuidar do nosso patrimônio, temos que mantê-la limpa. Se não houver um trabalho de conscientização da sociedade, da comunidade... Então, falta esse entendimento assim, desse potencial turístico que a gente tem, assim, falta compreensão desse potencial que a gente tem do ponto de vista turístico. Você falar do trecho do bairro da Praia Grande, Desterro e tal, se não me engano foi recurso Prodetur até. Foi. Né? Então, assim, falta entendimento disso, as pessoas não entendem a cidade como uma cidade turística, com potencial turístico muito elevado. Exatamente. A gente fica sempre naquele tripé básico, né? Saúde, educação, segurança. Isso já é obrigação, já está na Constituição. Temos que trabalhar sim pela saúde, educação e segurança, mas não só armando policiais. Eu acho que você não diminui a violência só armando policiais ou aumentando o efetivo de policiais. Você pode diminuir a violência, como é comprovado estatisticamente em várias outras cidades que investiram no turismo, trazendo desenvolvimento econômico. Quanto menos jovens e pais de família desempregados, menor a taxa de violência. Por que investir na cultura para a atração do turismo? Onde nasce a cultura? A cultura nasce na periferia das nossas cidades. Eu nunca vi a cultura nascer aqui no Calhau. Você vai ver o Bumba Meu Boi, é lá na Maioba, você vê o boi do Maracanã, dentro do Maracanã, aí vem o boi da Liberdade, tem os bois. Geralmente todos o Cacuriá, né, que a gente tem, as quadrilhas, todos esses movimentos culturais, eles nascem dentro das periferias. Das áreas periféricas da cidade. Exatamente. Se tivéssemos um investimento nessa área da cultura, o turismo investindo na cultura, não a cultura investindo no turismo, fizéssemos essa inversão, onde o turismo tivesse um programa de turismo voltado para o investimento na cultura, para a elaboração de oficinas de dança, oficina de bordado, oficina de música, para programarmos circuitos de apresentação o ano inteiro, no estado inteiro, fazer circuitos turísticos, né, festivais. Isso diminuiria até a taxa de violência. E o papel do setor privado nisso? O papel do setor hoteleiro, do papel do setor de agências, o papel do setor de bares e restaurantes, como é que ele se situa nesse lugar de incremento, de incentivo dessa indústria turística no estado? Eu acho que os empresários do trade turístico são os maiores interessados no desenvolvimento turístico do nosso estado. O que eles estão precisando, estão agonizando, precisam urgentemente, são de políticas públicas de apoio, incentivo. O papel do Estado não é se meter na causa lá empresário turista. Tem que ter a maior liberdade possível para que os empresários que vivem disso trabalhem para trazer o desenvolvimento econômico turístico para o nosso estado. O que nós temos que fazer é elaborar políticas públicas que deem segurança jurídica para que eles possam trazer os seus investimentos para nossas cidades sem correr risco de amanhã ou depois o que estiver no poder amanhecer de mau humor e dizer, não, agora eu vou aumentar as taxas de ICMS. Não, agora eu vou botar a taxa lá dos barqueiros lá em Barreirinhas. Então temos que o que o Estado pode oferecer para os empresários é a segurança jurídica. São a infraestrutura turística, que são obras estruturantes que cabe ao governo, não aos empresários. Em contrapartida, os empresários têm muito a nos oferecer, gerando emprego, gerando renda e trazendo desenvolvimento econômico que é de interesse deles. Fazer turismo em São Luís é caro? Na visão do Ministério, São Luís é um destino caro, é um destino que serviços não atendem digamos, a um padrão X e é caro pagar por aquele serviço em São Luís hoje é uma média de... Não. O turismo, pela qualidade de turismo que estamos oferecendo aqui, ele atualmente é um turismo caro. Porque não temos investido há muitos anos numa política de qualificação no bem receber do turista, né? Então, você vê casos como a Avenida Litorânea. A gente não treina as pessoas? Falta treinamento, garçom, taxista. Capacitação, falta garçom, taxista, Uber. E de que é esse papel? Quem cabe esse papel de capacitação dessa parte da cadeia do turista? Esse papel cabe ao Estado. Ao poder público. Ao poder público. O poder público tem que investir em política de capacitação e qualificação. Isso também, o Ministério do Turismo tem programas voltados para a qualificação no trade turístico. Então é deficiente para a gente isso hoje? Isso é muito deficiente, muito deficiente. E isso torna, por exemplo, o nosso destino um destino caro. Isso torna o nosso destino um destino caro. Outra é o embelezamento da cidade. O turismo,
O que chama muita atenção das pessoas que vêm visitar as cidades, você vê exemplo de Gramado, é a beleza da cidade, o entorno da cidade, tratamento que né, que o cidadão recebe. Você não vai sair da sua casa para ser maltratado na casa dos outros. Então, se você for maltratado, você não volta mais naquela cidade. Então, temos que começar com um trabalho de conscientização do nosso povo de que o turista, ele traz consigo as suas riquezas. E a única indústria que deixa tudo. Ele não leva. Se você, por exemplo, trouxer uma multinacional para o Maranhão, o que acontece? Metade da produção dele, do que ele fatura, ele manda de volta lá para o exterior. E o turista não. Cada turista traz seu dinheiro. Cada centavo que eu trouxer, aqui vai ficar. Cada centavo que trouxer, aqui fica. Então, tem que haver uma conscientização que, bem tratando o turista, ele só vai trazer para o nosso estado e para as nossas cidades riquezas. Deixar o seu recurso aqui, e se sair falando bem, é aquela propaganda, a famosa propaganda de boca a boca. Ela é infalível, ela às vezes vale mais do que qualquer marketing. A gente está chegando no finalzinho do resenha, e aí, como a gente prometeu há pouco, os destinos internacionais. Já se fez uma voo charter com relação com Portugal, já se pensou em relação com italianos, já se pensou em relação a investidores e emissores franceses. Por que o Maranhão não está no mapa do turismo internacional, dos países que de fato são emissores de turismo, né, no mundo? Por que não chegam até nós? O que nos falta? É o Ministério? É o governo do Maranhão? O que é? Você sentar na mesa para discutir isso no finalzinho do resenha. Eu acho que entramos mais uma vez na pauta política. Nós tivemos 2 ministros do turismo do Maranhão. E isso deveria ter sido discutido também com o governo do estado. O que falta? Ninguém vai vir aqui buscar o que a gente vê nos nossos pacotes turísticos. Nós, maranhenses, que temos que tomar tempo da ação e procurar divulgar o nosso destino e procurar estruturar o nosso destino. Você vê um exemplo, quando a gente chega no aeroporto de São Luís, nós temos um grande portal, que ficou lindo por sinal. Mas quando você passa do portal, você já cai logo no primeiro buraco. Então não adianta eu fazer um portal bonito e não estruturar o caminho para o turista chegar. Aquela parte da cidade nova aqui, do Renascença, Calhau, é uma parte muito bonita. Quem conhece aqui, beleza. Mas para você chegar nela, você passa por onde? Ou você vai pela Guajajaras, ou você vai ali pela rodoviária, né? Que são 2 destinos que é melhor você levar o turista de olho fechado, porque se ele passar por ali, traumatiza. Mas eu acho que temos jeito sim, temos que trabalhar nessa conscientização mesmo de que o turismo pode trazer um desenvolvimento regional, pode trazer um desenvolvimento econômico para o nosso estado. E 2018 é um ano de decisão. Você vê que não temos nenhum pré-candidato que defenda a bandeira do desenvolvimento econômico e turismo. Todos ficam no mesmo tripé, que já é a obrigação de todos. Então temos que nos conscientizar e buscarmos novas formas de pensar a política. Não é trocar o novo pelo novo, mas novas formas de pensar política. E o turismo está aí como um novo, né? Luiz, muito obrigado. Tá, bom trabalho, boa sorte. Mas eu fico por aqui. Eu volto na próxima sexta-feira, depois do programa Zé Cirilo. Até lá. Tchau.